E aí, pessoal, hoje nós iremos falar sobre o famoso plati, né? Um dos peixes que compõe aí a fauna do meu laguinho. Então vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, o plati, que é um dos peixes mais, digamos assim, um dos mais populares no aquarismo, é bem conhecido. Sobrenome científico Scyphophorus maculatus. Também é uma espécime do qual compõe a minha fauna aqui no meu laguinho. E é o único peixe que não encontro aqui naturalmente na minha região. É o único peixe em que eu comprei, que permanece comigo, né? Que eu comprei em loja de aquarismo. Pela beleza, para poder fazer um contraste com os guppies que eu tenho, os guppies selvagens. Então, ele é o único peixe que não é propriamente capturado de um rio. Então, eu posso dizer que ele é um indivíduo exótico aqui no meu lago. Ele é da família dos poecilídeos, então tem um certo grau de parentesco com os meus guppies. A distribuição dele é da América do Norte e América Central, então ele não é nativo aqui da região sul-americana. Possui um tamanho máximo de 6 centímetros, uma expectativa de vida de 3 anos. O comportamento ele é pacífico, é um peixinho bem pacífico. O pH da água vai aí de 7,0 até 8,0, então é do neutro até o alcalino. E a temperatura da água fica entre 18 graus e 28 graus Celsius. Uma temperatura que é aí agradável para esse tipo de peixinho. Apesar de não ser um peixe nativo aqui da América do Sul, ele foi introduzido por aqui, né? Então você vai encontrar esses peixes em lagos, em rios, em córregos aqui do Brasil, principalmente na região do Espírito Santo e São Paulo. Então ele é um peixe introduzido, então ele é um peixe exótico. Só não tenho muita informação se ele causa algum tipo de desequilíbrio, digamos assim, ambiental para o ecossistema em que ele está inserido. Eu não tenho essa informação. Eu até poderia dar uma pesquisada para ver se ele causa algum impacto. Mas por ser um peixe pacífico, né, não é predador, acredito que a competição com as espécies nativas não deva causar tanto impacto assim como é em casos de outras espécies que a gente tem notícias por aí. Por ser popular no aquarismo, existem diversas linhagens domésticas e variações genéticas desse animalzinho disponível no aquarismo para comercialização, tendo aí um leque das mais variadas colorações. Os meus aqui, eles são laranjas, predominantemente. Por ser peixes pequenos, um aquário de 80 litros já é um bom tamanho para comportar meia dúzia de indivíduos, que é a quantidade mínima para se ter indivíduos no aquário, já que eles têm um comportamento gregário. E aí manter uma certa quantidade mínima desses indivíduos ajuda eles a demonstrar o comportamento mais natural deles, né, da espécie. E a decoração do aquário é indiferente. Você pode pôr plantas, principalmente para pôr alevinos, porque são peixes muito floríferos. Como são poecilídeos, a reprodução é bem semelhante à dos guppies. Eles são ovovivíparos, então a fecundação é interna. Os ovos se desenvolvem ainda na barriga da fêmea, então ela solta os filhotes já maturados, né, já nadando livres. Você tem que ter cuidado se você quer reprodução, pois os adultos tendem a comer os filhotes depois de um tempo. Então você tem que ficar de olho e separado dos pais, ou ter um local onde os filhotes possam se refugiar para não serem predados. O comportamento deles é bem pacífico, tanto com a própria espécie quanto outros indivíduos. E o período de gestação deles vai entre 24 a 30 dias. Podem aí soltar entre 20 alevinos ou até 200 alevinos. E o dimorfismo sexual é bem semelhante aos guppies, onde o macho é menor que a fêmea, mais delgado, possuindo uma nadadeira anal modificada em forma de gonopódio, e a fêmea ela é maior e mais roliça. Quanto à alimentação, eles são onívoros, né? Em ambientes naturais eles se alimentam de vermes, crustáceos, insetos e material vegetal, mas podem comer ração ou alimento vivo
se você acostumá-los eles a isso. Os que eu crio aqui deriva de um único casal original que eu comprei na loja. Eles tiveram duas ninhadas, mas como eu criava com outros peixes, principalmente com lambaris, os alevinos foram todos devorados, mesmo tendo aguapés no primeiro sistema, que foi a minha piscininha de 400 litros. E aí na reprodução seguinte, o casal deu 20 alevinos, que pelo menos foram os que eu consegui salvar. Dois deles não conseguiram sobreviver, sobrando somente 18, então eu separei na bacia, né, na bacia onde tem os guppies, que vocês já devem ter visto algum vídeo sobre isso. Eu vou deixar aí linkado para vocês darem uma conferida. Desses 18 sobreviveram 12, chegaram até a fase adulta. E desses 12, 7 eram fêmeas e 5 eram machos. E aí eu tive a ideia de colocá-los no ambiente com as outras espécies, no lago de 900 litros, assim com os meus guppies. Eu tenho vídeos falando sobre essa experiência. E os machos, por serem menores e mais delgados, foram devorados pelos jacundás. Mas as fêmeas, como são maiores e mais roliças, elas estão lá até hoje no lago. Até o atual momento, tem uns 5 delas. Então, ou seja, 2 morreram. Uma por ataque de fungo, né, que eu mostro aí no vídeo. Né, já fica aí a deixa para explicar que uma teve um ataque de fungo, não sobreviveu. Eu falo isso no vídeo, que eu tento tratar ela, mas eu já tinha identificado tarde, e aí não tive como salvá-la. A outra eu não sei, desapareceu. Deve ter sido devorada enquanto crescia, assim como os machos, que eu notei que só tinha 6, e depois com a morte dessa, tem apenas 5. E como não tem machos, elas não estão se reproduzindo. Atualmente elas já vão adquirindo 2 anos, então se a expectativa de vida deles é de 3, elas têm mais 1 ano de vida. E aí eu comprei mais alguns guppies, incluindo machos, para poder fazer a reprodução com elas e assim passar os genes do casal ancestral à frente. Esses indivíduos novos que eu já trouxe já até se reproduziram, então já estão ali na bacia, né? Como vocês podem ver em vídeos antigos, eles já se reproduziram e com variações de colorações novas, né? Como um preto com uns verdes brilhantes. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco dos platis. E na verdade se torna até um vídeo redundante, pois eu noto aí pela internet que tem milhares, né, se não centenas de vídeos sobre platis de outros aquaristas falando sobre esse animal, para vocês verem o quanto ele é popular e o quanto ele é conhecido e apreciado no aquarismo, por ser um peixinho também, digamos assim, fácil de criar. Então fica aí também a minha pequena contribuição e minha experiência na criação desses peixes. Eu pretendo mantê-los eles no meu ecossistema e ver no que vai dar na dinâmica, né, com essa nova leva que eu tenho, com a dinâmica com os meus peixes que eu tenho, que alguns costumam predá-los, para ver como é que eles se comportam na formação desse ecossistema. Mas isso vai ser um projeto meu mais lá para frente. Enquanto isso, eu mantenho eles separados e as minhas fêmeas matrizes estão lá de boa, sem ninguém mexer nelas, lá no meu lago de 900 litros, mesmo tendo peixes predadores, mas esses peixes não conseguem engoli-las porque elas são grandinhas, então eles nem tentam atacá-las. Elas atacam peixes muito menores se eu botar lá no lago, mas eles meio que se acostumaram, digamos assim. Então fica aí, no final dos cards tem outros vídeos antigos do canal para vocês assistirem se vocês quiserem. E até a próxima semana com um próximo vídeo que eu venho falar sobre um outro peixe que também está presente aqui no meu lago. Então pessoal, falou e até a próxima.